Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio. Hoje, dia 10 de julho, exatamente às 10 horas e 3 minutos, vamos começar a nossa 51ª edição do Connect Rádio, esse nosso encontro semanal. Todas as quintas-feiras estamos juntinhos aqui para poder trazer o que há de mais revolucionário, transformador no mercado da publicidade e na radiodifusão. Eu sou Felipe Rosa, diretor aqui na Connect Mix, e tenho a honra, o privilégio de mais uma semana estar aqui com vocês. Hoje, sem muitas delongas, vamos trazer uma temática muito importante, que praticamente todos os dias nós temos demandas aqui na Connect Mix. Várias emissoras entram em contato com a gente justamente para poder trazer um pouco mais de clareza dentro da plataforma da Connect Mix. Muitas emissoras acabam não conhecendo, não tendo ciência das funcionalidades que nós trazemos ali para vocês. E hoje, como temática central do Connect Rádio 51, do caos à clareza, como a plataforma Parceiros resolve o backstage da sua emissora de rádio. Muitas emissoras acabam conhecendo o trabalho da Connect Mix centralizado no monitoramento de música, né? Comumente somos correlacionados como a empresa que traz o ranking das músicas mais tocadas nas emissoras de rádio. E existe todo um outro cenário da publicidade, o qual nem todas as emissoras de rádio conhecem a Connect Mix, né, nesse quesito. Assim como também tem emissora de rádio que conhece a Connect Mix, já está acostumado a utilizar a nossa plataforma para poder auditar as suas campanhas, ter os relatórios em tempo real de todas as campanhas que nós estamos auditando. Mas a maior parte das rádios do Brasil acabam não conhecendo a nossa plataforma, não conhecem as funcionalidades que nós trazemos ali comumente para vocês. E, inclusive, tem muita emissora de rádio no Brasil que apenas está enquadrado como uma emissora monitorada pela Connect Mix, que não ainda estão homologadas e nem certificadas pela nossa plataforma. Então, hoje, você, emissora de rádio, você, radiodifusor, OPEC, gestor, diretor, que está aqui presente, nos assistindo ao vivo no Google Meet ou então no nosso canal no YouTube, vamos esclarecer todos os pontos que por muitas das vezes vocês se indagaram, se queixaram, entraram em contato com a Connect Mix. Então hoje aqui será o momento. E, inclusive, vamos ter um momento onde vocês vão poder abrir o microfone. Inclusive, o nosso chat ele já está aberto. Se vocês tiverem já dúvidas, perguntas, questionamentos, já podem ir interagindo aqui por meio do nosso chat. E, mais do meio para o fim aqui do nosso Connect Rádio, vamos abrir a possibilidade de vocês também ativarem o microfone e poder participar aqui ao vivo com a gente. Fechado? Então, trazendo um pouco mais de clareza para esse contexto, para esse cenário, você, emissora de rádio, você, radialista, que ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, não perca tempo, pegue seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que é um grupo fechado, então não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. É 3, no máximo 4 mensagens por semana que a gente encaminha dentro desse grupo. E o grupo existe justamente para compartilharmos informações referenciando ao nosso Connect Rádio. Então, em primeira mão, o grupo do WhatsApp já recebe a temática que vai ser abordada dentro das quintas-feiras aqui, dentro desse nosso evento. Assim como também, quando o conteúdo já fica disponível no YouTube, em primeira mão a gente encaminha dentro do grupo do WhatsApp. Então, não vai ficar aquele mundaréu de notificações aí te perturbando no seu celular. Então fica aqui aberto o convite, ainda mais para as emissoras que estão nos assistindo aí somente pelo YouTube. Então, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo. E também, para quem já está assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo e, por favor, dê um like, dê um joinha, porque isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entregar esse nosso conteúdo para cada vez mais e mais emissoras de rádio. Fechado? Sem muitas delongas, no Connect Rádio 51 vamos trazer um pouco mais de clareza, principalmente para o backstage aí da sua emissora. E o backstage, nós estamos falando da OPEC,
nós estamos falando do comercial, quando está dentro da emissora, que por muitas e muitas das vezes tem dúvidas sobre o que de fato a Connect Mix traz, o que a Connect Mix agrega em valor dentro da sua emissora de rádio, assim como no seu dia a dia, principalmente para você que é OPEC, que trabalha com a parte de operação comercial, que recebe as demandas, recepciona as PIs, vai cadastrar essas PIs dentro do sistema de vocês, vai fazer todo o processo de implantação e, consecutivamente, depois, caso tenha algum problema dentro dessa campanha, eu sei, a rotina de vocês é extremamente caótica, ainda mais quando nós estamos falando de pessoas que trabalham em 2, 3, 10, 20 emissoras de rádio, e às vezes nem é uma rede, né? Então, a Connect Mix hoje traz funcionalidades exclusivas para vocês dentro da nossa plataforma parceiros. Lembrando que isso é inteiramente grátis, de graça. Vocês não pagam nenhum centavo para poder utilizar a nossa plataforma. E para vocês acessarem, como vocês sabem, é muito simples. Basta entrar no navegador parceiros.connectmix.com e faça o seu acesso. Caso ainda não tenha cadastro, selecione a opção nova emissora. Todo Connect Rádio eu sempre comento isso, né? Então, no Connect Rádio 51, além de trazer os informativos do que vocês podem obter dentro da plataforma, nós vamos acessar, nós vamos literalmente fuçar na plataforma, nós vamos inclusive apresentar essas funcionalidades aqui hoje para vocês. E para aquelas emissoras, para aqueles colaboradores, para aqueles gestores, diretores, OPEC, supervisores de emissora de rádio, provavelmente já viveram pelo menos uma dessas situações. Comerciais enviados por WhatsApp que se perdem na correria. Campanhas que não são veiculadas por falta de controle. Relatórios que demoram dias ou nunca são entregues. E os clientes que ficam cobrando o profissionalismo, mas boa parte das vezes sente um amadorismo vindo da emissora. E as equipes operacionais que muitas das vezes estão extremamente sobrecarregadas. Todo esse contexto, tudo isso, às vezes a sua emissora está passando por uma dessas problemáticas. E já vai ter outras emissoras que estão nos acompanhando que passam por no mínimo 2, 3. E talvez todas essas problemáticas estão latentes dentro da sua emissora, independente se você está no interior ou se você está na capital. É muito comum grandes emissoras entrarem em contato aqui com a Connect Mix justamente para poder pedir uma ajuda. Ainda mais quando são grandes emissoras que acabam operando em rede. E aí o sistema, que muitas das vezes é utilizado dentro da própria emissora, sim, vocês conseguem entrar e extrair relatório daquele material que foi programado. Mas, ao longo desse último ano, agora de 2024 para 2025, a gente vem sentindo uma demanda que até pouco tempo atrás era uma demanda reprimida, mas que agora está ficando extremamente latente dentro das rádios, que nada mais é do que a própria emissora auditar as suas campanhas. E nesse processo onde a própria emissora audita as suas campanhas, ela consegue trazer mais segurança e confiabilidade para o mercado. Então, aquele viés dos últimos 10 anos, por conta das grandes fiscalizadoras, incluindo a Connect Mix nesse quesito, era muito comum o anunciante procurar as fiscalizadoras. E agora, mais do que nunca, o próprio anunciante ele está cobrando e exigindo à emissora o profissionalismo, a entrega, a auditagem. E aí, até tenho que agradecer, porque muitas emissoras acabam comentando, né, com os clientes. Olha, por que você não contrata a Connect Mix para poder auditar a campanha? Inclusive, muito obrigado para as emissoras que nos recomendam. Mas, vocês já pararam para pensar que você, a sua emissora, pode, a partir de hoje, para não dizer ontem, desde o ano passado, vocês, por si só, já estarem auditando as suas campanhas? Isso não só é possível, como é extremamente fácil, rápido e prático de ser feito. É óbvio, com os atuais sistemas que vocês estão utilizando,
Muitas das vezes, isso é algo complexo. Extrair um relatório para criar o relatório do ECAD em vários sistemas de OPEC, eu sei que vocês conseguem, dentro do material que foi programado. Mas vocês já pararam para pensar que as trilhas sonoras que vocês colocam dentro da própria emissora, isso também é cabível de direito autoral para a emissora? E que muitas das vezes isso não está nos relatórios da sua emissora de rádio. Vocês já pararam para pensar que 2, 3, 5 campanhas neste exato momento já pode estar sendo auditado dentro da sua emissora com o subsídio do seu cliente, dentro da plataforma da ConnectMix, inclusive, as campanhas que já estão sendo auditadas, vocês conseguem acompanhar diariamente a performance dessas campanhas. E digo mais, vocês conseguem extrair os relatórios, relatório parcial, o relatório do dia, o relatório da semana. Vocês já conseguem fazer isso. Muitas das vezes, as emissoras, por não conhecer a plataforma da ConnectMix, ou talvez até saiba que tem um e-mail cadastrado para poder acessar, mas que acaba não explorando isso no dia a dia, perde a oportunidade de extrair relatórios de graça. Se a sua emissora já está sendo auditada, vocês já possuem esses relatórios das campanhas às quais os próprios clientes já estão pagando esse processo de auditoria. Agora, se a sua emissora quiser profissionalizar a nível hard 100% das campanhas, a ConnectMix está inteiramente à sua disposição. Inclusive, tem uma das nossas ferramentas, que eu ainda vou repassar na manhã de hoje, que vocês já conseguem assiná-la e auditar palavras-chave dentro da sua rádio. E se você quiser auditar áudio, vinhetas, músicas regionais que não estão dentro da base da ConnectMix, campanhas regionais de empresas que não são clientes da ConnectMix, mas que você quer trazer o profissionalismo, entregar esses relatórios, inclusive para uma empresa terceira, nesse caso a ConnectMix, fazendo a chancela dessa sua auditoria, entregando e, o principal, agregando valor ao seu cliente. Repito, nós estamos inteiramente à disposição de vocês. Basta acessar parceiros.connectmix.com, crie o seu acesso, caso seja uma nova emissora. Caso você já tenha acesso, coloque seu e-mail, coloque a sua senha, entre na plataforma. Novas funcionalidades rotineiramente estão surgindo ali para vocês. Tudo foi pensado, tudo foi moldado justamente para atender a demanda de mais de 2.000 rádios que já usam a nossa plataforma todos os dias. Monitoramento 24/7, suporte em horário comercial, relatório das campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, acompanhamento no mapa de conferência, os principais lançamentos, download de material, acesso aos Connect Apps, conteúdos e palestras, e todas as quintas-feiras eu reforço. Gente, isso é de graça. E hoje, para irmos um pouco mais além, não só ficar aqui mostrando para vocês os prós de se utilizar a ConnectMix, nós vamos mostrar a plataforma a fundo. Hoje, aqui no nosso Connect Rádio, nós vamos apresentar por completo as nossas funcionalidades. E para você, emissora de rádio, que ainda não é homologada, que não tem o selo de homologação da ConnectMix, escaneie esse QR Code, vocês vão ter acesso à agenda do nosso técnico, onde vocês vão poder selecionar o melhor dia e o melhor horário, e nós vamos atualizar o nosso aplicativo, o CMix, aí dentro da sua rádio. Isso vai trazer uma redundância de sinal da sua emissora, consecutivamente isso traz mais confiabilidade, mais segurança, precisão na auditagem dentro da sua rádio. Assim como os dados que eu vou apresentar agora para vocês só vão estar 100% desde que a rádio seja homologada. E é de graça. Então, escaneie esse QR Code, agende agora mesmo, caso
a sua emissora esteja com o CMix desatualizado, ou às vezes nem tenha o CMix, o aplicativo da ConnectMix instalado, por favor, vamos atualizar o mais rápido possível, porque senão vocês vão entrar dentro da plataforma e pode ser que os dados estejam desatualizados. Fechado? Então, sem muitas delongas, eu vou colocar aqui agora para vocês o meu acesso dentro da plataforma da ConnectMix. Lembrando, os dados que aparecem aqui para mim não são os mesmos dados que aparecem para vocês. Entretanto, as funcionalidades que eu vou apresentar são as mesmas funcionalidades que já estão disponíveis aí para vocês. Fechado? Então, aqui, por exemplo, vocês vão notar que o conteúdo que mais toca dentro dessa rádio é o estilo sertanejo. Pode ser que na sua emissora esse estilo seja pop, axé, música gospel, rock ou qualquer outro estilo musical. Fechado? Então, assim quando a gente acessa a plataforma da ConnectMix, a primeira coisa que vocês já conseguem ter acesso aqui dentro da nossa tela de início é justamente vocês visualizarem o banner dos principais lançamentos musicais da semana. Essa é uma informação que vem direto das gravadoras, tá? Então, em primeira mão, vocês conseguem clicar ali no botãozinho rosa e conferir o material, ouvir a música, baixar a música e, inclusive, estar por dentro dos principais lançamentos musicais. Para quem estiver acessando pela primeira vez a plataforma da ConnectMix, assim como eu fiz questão, né, de logar por um novo navegador, vocês vão notar que vai aparecer já na tela home uma mensagem para vocês de boas-vindas e vai ter literalmente um passo a passo, ensinando vocês a utilizar a nossa plataforma. E eu já avancei desse passo, né? Aparece também para vocês uma notificação de permissão de dados. Então, pela LGPD, vocês precisam autorizar a ConnectMix a obter e colocar essas informações para vocês. Então, clica lá na opção de confirmar pela normativa pela lei, né, da LGPD, e consecutivamente, depois que vocês confirmarem essa permissão, por favor, ativem as notificações. Então, essa mensagem está aqui em destaque em amarelo. Cliquem em ativar as notificações e permitam essas notificações. Por que é importante vocês aceitarem essa permissão de notificação? Porque todas as vezes que tiver alguma atualização, ou todas as vezes que chegar uma nova campanha, um novo processo de auditagem, ou alguma solicitação de atualização da base cadastral da sua emissora, vocês vão receber uma notificação dentro do navegador. Ou seja, fica mais fácil de vocês entenderem, estarem a par sobre as novidades dentro da nossa plataforma. Tá? Então, por favor, ativem as notificações. Isso é muito importante. Se vocês utilizarem 2, 3 contas, em todas as contas precisa aceitar essas permissões de notificação. Se vocês utilizarem 2, 3 navegadores, em cada navegador vocês vão precisar aceitar essas notificações. Mas a boa notícia é, uma vez ativa as notificações, vocês não precisam novamente ativá-las. Então, é somente no primeiro acesso que aparecem essas notificações aqui para vocês, ok? Continuando, ainda dentro da nossa tela de início, vocês conseguem conferir os estilos musicais mais tocados dentro da sua emissora. O top 5 estilo. Inclusive, aqui na Rádio Menina de Balneário Camboriú, por exemplo, 66% do estilo musical é sertanejo. Essa identificação, ela acontece sempre no dia anterior. Então, ontem, dia 9 de julho, 66,23% da programação dessa emissora foi o estilo sertanejo. Assim como 11,69% foi internacional, 6,49% foi pop rock e pagode e samba, e em último, 2,6% forró e arrocha. Então, na sua emissora, é óbvio que esse ranqueamento não será exatamente esse dado. Pode ser que a música internacional, pode ser que o pop rock, pode ser que o pagode esteja em primeiro, segundo, terceiro, em quarto ou quinto lugar. Então, isso é personalizável rádio a rádio. Nesse nosso terceiro banner, essa emissora ela não tem a aplicação da Metrics.
E o que é essa aplicação? É uma aplicação que mensura a audiência diária, isso em tempo real, do streaming da sua emissora. Se vocês tiverem interesse, depois basta clicar aqui, né? Clique aqui que vocês vão conseguir assinar essa funcionalidade. E dentro da nossa plataforma, em tempo real, vocês conseguem mensurar a sua audiência do streaming principal da rádio. Fechado? Aqui logo abaixo, nas últimas execuções musicais, são as últimas músicas que foram identificadas dentro da sua rádio. E é óbvio que as músicas da sua rádio vai ser diferente dessa rádio, assim como a rádio do Joãozinho, a rádio da Mariazinha. E aqui à direita, vocês conseguem acompanhar em tempo real o ranking das últimas 5 músicas mais tocadas do Brasil no dia de hoje. Então, hoje, a 10 de julho, às 10h24, a música mais tocada no Brasil é a música Tubarões, dos artistas Diego e Vitor Hugo, com 819 reproduções. Então, eu sempre brinco aqui dentro do Connect Rádio e sempre meto um culpa concorrência que vocês não precisam pagar para poder ter acesso ao ranking das músicas mais tocadas. E, inclusive, aqui é um ranking nacional da Connect Mix. Então, não é um ranking de praças. Ah, mas eu quero ter acesso ao ranking de praça. Vai lá no site connectmix.com, tem a aba de ranking, vocês conseguem conferir. Ou então, pela nossa própria plataforma, se vocês clicarem na opção ranking completo, vocês já são redirecionados aí para o ranking completo da Connect Mix. Fechado? E aí lá vocês conseguem conferir o ranking de praça. Aqui é o ranking nacional. Então, nós estamos levando em consideração praticamente 7.000 emissoras de rádio. Em tempo real, está aqui o ranking delas. Então, não é um ranking de 300 e poucas rádios, não. Aqui é o ranking de quase 7.000 emissoras no Brasil. É o ranking nacional. E ainda assim, caso, né, a sua rádio toque mais do que um estilo musical, por exemplo, tem rádio que só toca música gospel. Então, vai vir aqui o ranking nacional de música gospel. Se a sua emissora tem 2, 3, assim como essa, né, que tem 5 estilos musicais, se vocês clicarem dentro desse seletor, vocês conseguem intercalar de um estilo musical para o outro. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é o ranking nacional de músicas internacionais, está aqui. Bruno Mars está com a música mais tocada no Brasil no dia de hoje. Até agora, 10 horas e 26 minutos. Então, isso aqui é muito legal e é importante, inclusive, para o radialista que quer seguir as principais tendências, o que está acontecendo no ranking nacional e, inclusive, fazer um outro agradecimento. Já tem várias emissoras que colocam dentro da sua programação. E agora, o ranking das 5 músicas mais tocadas no Brasil, segundo a Connect Mix, e vai lá e coloca as músicas. Então, muito obrigado para as rádios aí que já fazem essa referência aos nossos dados. Isso é muito importante para que cada vez mais, né, a nossa marca possa ser conhecida e possa ser utilizada, né, tanto no segmento musical quanto no segmento publicitário. Outra funcionalidade que tem aqui dentro da nossa plataforma e que boa parte das emissoras acabam não explorando são as veiculações musicais. Dentro dessa funcionalidade, você, emissora de rádio, consegue ter acesso aos nossos filtros e literalmente personalizar a busca de conteúdos na nossa ferramenta. Então, vamos imaginar que hoje, dia 10 de julho, eu quisesse pegar um relatório desde o dia 1º de julho. Então, do dia 1º até o dia 10, eu quero extrair um relatório analítico de todas as músicas que foram reproduzidas dentro da minha rádio. Basta dar um buscar e já está aqui abaixo. O relatório completo de todas as músicas que foram tocadas do dia 1º até o dia 10 de julho. Tá? Então, basta dar um scroll aqui na tela e vocês conseguem visualizar o nome da música, o nome do artista, a data, hora, minuto e segundo que esse material foi pro ar. Gente, faz um relatório disso aqui, vocês conseguem já agilizar demais o relatório do ECAD. Assim como o relatório dos parceiros, né? Vamos imaginar, nesse mês de julho, eu quero saber qual foi a música mais tocada aqui na minha rádio, até o dia de hoje. Né? Então, se eu flegar a opção música e dou um buscar, ele vai ranquear as músicas na sua rádio. Então, na Rádio Menina de Balneário Camboriú, a música Quando a Gira Girou, do Péricles, está com a música mais tocada, 24 reproduções. E logo na sequência, mudou o texto, Danilo e Davi, com 19 reproduções.
Então tá aqui as duas músicas mais tocadas. Em terceiro lugar, Ilusão de Ótica, com participação de Ana Castela, música dos artistas Matheus e Cauã. Certo? E aqui, literalmente, gente, vai ranquear todos os artistas. Na verdade, esse ranking aqui é um ranking de música. Se vocês quiserem ranquear o artista, também é possível. Lembrando, né? O artista pode ter 2, 3, 10 músicas tocando dentro da sua emissora. Então, não pode ser, né? Pode ser que o Péricles seja o artista mais tocado. Mas, né, a gente pode notar, inclusive no ranking de artistas, buscando que ele pode não estar em primeiro lugar. Inclusive não foi. Então, no mês de julho, Henrique e Juliano tem 28 reproduções. Já o Péricles está com 24, inclusive é uma única música, né? É um lançamento, uma música de trabalho do Péricles. Então, essas 28 reproduções do Henrique e Juliano são várias músicas que estão somando ali dentro da programação dessa emissora. E se vocês quisessem também, existe a possibilidade de vocês rastrearem somente um artista. Por exemplo, eu tenho uma parceria aqui com a Ana Castela. Eu quero pegar um relatório analítico da Ana Castela do mês de julho. Dou um buscar, ele vai trazer filtrado somente a artista Ana Castela. Certo? Todas as músicas que foram reproduzidas no mês de julho da artista Ana Castela. Se vocês quisessem, inclusive, selecionar apenas uma música, por exemplo, eu só quero filtrar as reproduções da música, sei lá, Apaixonado por Você, com participação do Gini Geno. E dou um buscar. A única vez que tocou essa música foi no dia 8 de julho, às 23 horas 35 minutos. Certo? Então, muitas emissoras acabam não conhecendo essa funcionalidade, isso ajuda demais, principalmente o diretor artístico, né? O time artístico da própria emissora consegue criar vários e vários relatórios, assim como vários insights podem ser extraídos desses relatórios para vocês posicionarem a rádio de vocês em um formato diferente, assim como também criar novos produtos dentro da rádio. Né? Por exemplo, o ranking das músicas mais tocadas da semana, o ranking das músicas mais tocadas do dia, o top 10 mensal. Então, usem a nossa ferramenta justamente para que vocês possam ter acesso a esses dados de modo muito rápido, prático e fácil. Partindo para outra ferramenta, as veiculações publicitárias, é aqui onde vocês vão conseguir, tá, filtrar campanhas que estão em atividade dentro da sua emissora. Inclusive, nós moldamos todo esse relatório aqui para vocês entenderem que dentro do nosso sistema vocês conseguem checar as campanhas que estão sendo auditadas, as reproduções que estão sendo programadas para aquele dia, assim como também as falhas que podem vir a acontecer dentro dessa campanha. Por exemplo, no dia 7, tinha 7 materiais programados e teve 2 materiais identificados. Aqui vocês conseguem, inclusive, tá, clicar e ouvir a gravação da rádio de vocês, naquele exato momento que o conteúdo foi para o ar. Vocês conseguem, inclusive, visualizar o horário exato que aquele conteúdo foi para o ar e, inclusive, vocês conseguem fazer as solicitações, tá, já de o envio, né, de audiocensura por meio da nossa própria plataforma. Vocês clicando dentro dessa nossa opção, vocês vão ser direcionados para o e-mail e vocês conseguem fazer uma cópia, tá? Inclusive, até colocando um spoiler, nós já estamos colocando dentro da plataforma, isso inclusive para algumas campanhas já está ativo, para que ao invés de vocês acessem por e-mail, pela própria plataforma, vocês já conseguem fazer essa solicitação. Tá? Então não vai ter mais aquele mundaréu de e-mail da Connect Mix vocês recebendo aí na caixa de e-mail de vocês. Mas é óbvio, para diminuir as nossas solicitações, vocês precisam fazer esse trabalho preventivo por meio da plataforma. Vocês precisam entrar dentro da plataforma, checar se a campanha está ativa ou não, se já foi validada as identificações ou não, e toda e qualquer solicitação vocês vão poder fazer aqui por meio da nossa plataforma, ok? E essa funcionalidade, eu digo que isso deveria ser uma tela 2 aí da emissora de rádio de vocês, para vocês baterem o olho e checar se as identificações estão corretas ou se teve alguma falha de identificação dentro da sua emissora. Mais uma vez, instalando o nosso CMix, vocês têm uma redundância a mais de sinal e, consecutivamente, se o stream de vocês ficar fora do ar, cair, tiver um processo de manutenção, a probabilidade desse material não ser identificado, se a sua emissora só for uma emissora monitorada pela Connect Mix,
A probabilidade é muito alta. Agora, para as emissoras que são homologadas, nós temos uma assertividade infinitamente maior na busca desses dados. Então, hoje já estamos aí chegando já na marca de 2.000 emissoras que já possuem acesso à nossa plataforma, que têm o seu login, que já estão, né, com o nosso CMix em processo de atualização. Então, não perca tempo, faça o mais rápido possível a atualização dessas informações aqui junto à ConnectMix, certo? Outra funcionalidade. A tela de materiais é aqui onde vocês conseguem fazer o controle dos materiais dos quais os nossos clientes encaminham para vocês por meio da nossa plataforma. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver a listagem de todos os materiais que já foram encaminhados para a sua emissora de rádio. E vocês conseguem, inclusive, até flegar quais são os clientes que vocês querem filtrar os materiais aqui dentro, tá? Então, clicando dentro da aba de cliente, vocês conseguem visualizar os clientes que estão ativos na rádio de vocês e que distribuem conteúdo por meio da nossa plataforma. Se vocês quiserem também flegar por campanha, vocês conseguem até visualizar o histórico de todas as campanhas que já foram distribuídas por meio da plataforma da ConnectMix, certo? E é muito importante com que vocês façam o download desses materiais. Lembrando, vocês recebem notificação por e-mail, vocês recebem notificação por WhatsApp, vocês recebem notificação pela tela do navegador, desde que vocês cliquem lá na opção de aceitar as notificações. E aqui, por exemplo, essa rádio, ela está com trabalho 100%, todos os materiais foram feitos os devidos downloads. Então, se tivesse um novo material, vocês receberiam uma nova notificação e, consecutivamente, vocês iriam clicar dentro da opção abrir, onde vocês vão conseguir visualizar o material e, inclusive, fazer o download. Os nossos clientes fazem a checagem desses downloads por meio da nossa plataforma. Então, os clientes eles conseguem ter acesso se vocês visualizaram o material e se vocês fizeram o download desse material. Então, é importante não só visualizar, mas como também fazer o download para esses materiais estarem o mais atualizados dentro da sua rádio, certo? Tem duas funcionalidades que já estão ativas para essa emissora e que não estão ativas para a sua rádio. E aí, para as rádios que tiverem interesse em ter essas duas funcionalidades, que é a funcionalidade de campanhas e a funcionalidade de financeiro, que são dois novos módulos que a ConnectMix veio a lançar nesse ano de 2025, chamem a gente no WhatsApp, tá? Então, pega lá o WhatsApp da ConnectMix, manda lá, só estava assistindo o Connect Rádio 51, o Felipe me falou que tem duas novas funcionalidades ali para as emissoras, módulo de campanha, módulo financeiro, estou interessado. Chama a gente lá. Eu não vou apresentar aqui dentro desse Connect Rádio 51. Não está dentro dessa nossa temática, tá? Mas está interessado em saber um pouco mais, basta nos chamar lá. Ou então, até para quem já está no grupo do WhatsApp, no Connect Rádio, vocês olharem lá dentro dos contatos, tem o meu contato, inclusive eu quem mando mensagem ali para vocês, né? Então, hoje de manhã eu compartilhei a temática e coloquei o lembrete lá que nós já estávamos entrando ao vivo aqui dentro do Google Meet. Então, não quer chamar lá no WhatsApp da ConnectMix? Pode chamar no meu WhatsApp pessoal, inclusive o DDD é 34, tá? Tem outros DDDs 34 ali dentro do nosso grupo, mas tá fácil. Basta olhar lá, Felipe Rosa, DDD 34, eu sou administrador do grupo, pode me chamar que eu tiro, aliás, não vou tirar dúvidas, né? Eu faço questão de apresentar para vocês ali depois o nosso módulo de campanhas e o módulo do financeiro, tá? Agora, o que é de extrema importância, e aqui eu digo que a maior parte das rádios acabam não, vou colocar entre aspas aqui essa expressão, fuçando, tá? Que é o nosso menu de configurações, e que é muito importante. Aqui dentro das nossas configurações, vocês conseguem excluir, editar e criar novos acessos. Ou seja, se você já tem acesso na sua rádio como administrador, você pode até criar novos acessos para outras pessoas aí da rádio. Para um radialista, para um OPEC, para um estagiário, para um comercial, para um diretor artístico. Clicando na opção acessos, aí aqui, gente, eu não vou clicar porque eu não quero compartilhar e-mail pessoal, né, das pessoas. Então, como eu estou logado aqui dentro de uma emissora de rádio, se eu clicar em acesso, vocês vão ver os e-mails aí dessa rádio, tá? Então, dentro da aba de acessos, vocês conseguem fazer essa gestão, tá?
Lembrando, vocês conseguem criar novos acessos, editar acessos, assim como excluir. É muito comum fazermos reuniões individuais aí com emissoras de rádio que já estão no nosso processo de certificação, e aí quando a gente está, inclusive, demonstrando ali e comentando sobre os acessos que tem ativos dentro da rádio, e aí geralmente sempre tem, fulano não trabalha mais com a gente, pode excluir. Gente, se o fulano não trabalha mais com vocês, vocês podem pedir para a gente excluir, não tem problema, tá? Quero deixar isso extremamente claro. Mas se vocês entrarem na plataforma e vocês verem o nome do fulano, o e-mail do ciclano, do beltrano, que não trabalha mais com vocês, lembrem que ele continua tendo acesso à plataforma de vocês. Então, o que vocês precisam fazer? Clicar dentro dos acessos e excluir, deletar essa pessoa, esse profissional que não está mais com vocês, tá? É muito importante isso. Dentro da opção emissoras, para aquelas emissoras, para aqueles colaboradores que trabalham em rede e que gerenciam outras emissoras, essa é uma funcionalidade muito interessante. É aqui onde vocês conseguem solicitar acesso a outras emissoras. Lembrando, gente, para ter acesso a outra emissora, vocês vão ter que mandar a documentação, tem que preencher o formulário. Mas preenchendo o formulário, mandando a documentação, outorga, por exemplo, ou o contrato social, a gente vai liberar o acesso para você enquanto as rádios forem necessárias, tá? Inclusive, semana retrasada, estávamos em contato com um gestor de uma emissora de rádio, que inclusive ele é gestor de 2 redes, e ele ainda não tinha dentro da plataforma acesso a todas as rádios. Dava mais ou menos umas 20 rádios. O que a gente fez? Pediu para ele preencher o formulário, liberamos acesso a essas 20 emissoras dentro da plataforma. Então, inclusive, aqui no meu acesso, eu tenho acesso a várias emissoras. E aqui eu até posso clicar, tá? Para vocês visualizarem. Eu tenho acesso a várias emissoras. Justamente porque, no momento de manutenção, no momento de suporte de alguma rádio, eu consigo rapidamente, por meio do meu acesso, e dar, por exemplo, um suporte para uma emissora de rádio, tá? Lembrando, eu sou diretor aqui na Connect Mix, então, rotineiramente também eu dou suporte para essas emissoras. Por isso que eu tenho acesso, tá? No caso, para as emissoras que entram em contato direto lá no WhatsApp, no próprio WhatsApp da Connect Mix, a nossa equipe de suporte vai dar o devido suporte para vocês pelo nosso sistema administrativo, tá? E aí eles conseguem excluir cadastro, criar novos cadastros, editar esses cadastros, tá? Então, se puderem também continuar mantendo ali o nosso WhatsApp como foco principal, show de bola. Mas, é óbvio, né? Tem muita rádio que acaba me chamando no WhatsApp, não tem problema. Se eu tiver naquele momento, se eu não tiver numa reunião naquele momento, eu faço questão de ajudar vocês e dar esse devido suporte, tá? Então, só reforçando, se vocês precisarem de acesso nas emissoras da rede, basta clicar em nova emissora, vocês vão preencher o formulário e, consecutivamente, nós vamos liberar esse acesso para vocês. Fechado? Outro menu, e é o último aqui dentro da opção de configurações, que é muito importante, é o menu de contatos, que esse, no caso, eu não vou abrir, porque ele vai aparecer os contatos da rádio, tá? Então, dentro da opção contatos, vocês conseguem criar novos contatos, editar os contatos e também excluir contato. Qual a diferença de acessos para contatos? Que pode parecer a mesma coisa. Acesso é acesso na plataforma. Então, lá vai ter o e-mail e vai ter a senha das pessoas entrarem dentro da plataforma. Contato é onde vocês vão cadastrar telefone, WhatsApp e também e-mail para receber as notificações da Connect Mix. Fechado? Então, esses contatos, eles rotineiramente são atualizados pelo nosso time. Todo semestre, todo trimestre, ou seja, a cada 3 meses, a gente roda por pelo menos 1000 rádios, atualizando o cadastro. Mas ainda assim, se vocês entrarem na plataforma e tiver algum cadastro ali desatualizado, por favor, vai lá e cria um novo cadastro. Por exemplo, trocou o e-mail da OPEC, entra aqui dentro da plataforma, cria um novo acesso para esse novo e-mail e também cadastre ele ali como um contato, para que vocês possam receber as notificações ali por e-mail. Fechado? Isso é muito, muito, muito importante. Então, por favor, depois finalizando aqui a nossa reunião para as rádios, que inclusive puderem atualizar os seus contatos dentro da nossa plataforma, a gente agradece. E, inclusive, isso é importante não só para nós, mas para vocês também.
receberem as notificações da Connect Mix sempre ali pela nossa aba de contatos. Fechado? Por último, e não menos importante, vamos abordar agora os nossos Connect Apps. Os Connect Apps nada mais é do que um modo turbo que vocês podem dar para a sua emissora de rádio. E quando eu falo um modo turbo, é que literalmente são funcionalidades adicionais que vocês têm acesso e que podem trazer uma excelência operacional, uma melhor gestão dos dados aí dentro da sua emissora de rádio. Então, além de vocês já terem lá dentro do menu veiculações musicais e o publicitário, aqui vocês conseguem extrair qualquer informação da rádio de vocês, do conteúdo que foi para o ar, por meio de soluções da Connect Mix, assim como por meio de soluções de empresas parceiras, certo? Então, aqui, por exemplo, o CMix Grave é o aplicativo qual a gente instala na sua emissora para trazer uma redundância de sinal, tá? Esse aplicativo, inclusive, ele é de graça. Nós não cobramos nenhum centavo para vocês terem acesso a essa redundância e trazer uma tranquilidade a mais na auditagem dentro das suas campanhas. O Censura em Nuvem, que inclusive já teve em um dos Connect Rádios que nós focamos especificamente sobre o Censura em Nuvem, aqui é uma funcionalidade que literalmente faz um backup completo da sua programação. Como assim um backup completo? Conversando com as emissoras de rádio, tanto nós entrando em contato com as rádios, assim como as próprias emissoras entrando em contato com a Connect Mix, uma coisa que para a gente está muito nítido é que raramente as emissoras de rádio têm um backup da sua censura. Então, o Censura em Nuvem nada mais é do que um backup da sua censura. E digo mais. Geralmente, as emissoras de rádio possuem 30 dias, 60 dias, quando muito, 90 dias de gravação da censura. E por que geralmente as rádios elas não têm, por exemplo, 6 meses, 1 ano? Porque é caro, porque depende de máquina. Literalmente. É um custo exacerbado que muitas das vezes as rádios elas não conseguem ter isso como um escopo financeiro. E o que nós, Connect Mix, criamos, isso já tem 1 ano que já está disponível, e nem todas as rádios conhecem. E, inclusive, tem promoção para o primeiro mês, tá? Gente, sai coisa de centavos por dia para vocês terem garantia da redundância do sinal de vocês, tá? Para ter esse backup. O nosso Censura em Nuvem nada mais é do que um buscador onde vocês colocam a data. Por exemplo, vamos imaginar que a rádio de vocês tenha 30 dias de backup. E aí, do nada, vocês vão lá na censura, do nada não, né? Por conta de uma solicitação de um cliente ou da diretoria da rádio, a OPEC ou o gestor da censura precisa buscar, por exemplo, o conteúdo do dia 11 de junho, tá? Ou seja, mês passado. Tá dentro da censura de vocês, né? Tá dentro. Aí senta lá no computador da censura, busca lá 11 de junho de 2025. Quando puxa as gravações, nota que parte das gravações não estão mais disponíveis. Mesmo que o computador de censura foi programado para ter 30 dias de censura, parte daquele conteúdo, o áudio corrompeu, por exemplo, o arquivo ficou corrompido. E aí o que geralmente as rádios fazem? Não tem o material, é um dos cenários, e o outro cenário é Connect Mix, por favor, vocês têm um material gravado do dia tal, horário tal. E a gente sempre quebrou galho para várias e várias emissoras. Só que isso depende do esforço lá da rádio, entrar em contato com a gente, perde tempo, demora. Então, para trazer mais agilidade, nós criamos uma funcionalidade onde vocês mesmos conseguem buscar o áudio censura aqui da Connect Mix. Certo? Então, basta colocar a data, por exemplo, eu citei dia 11, né? 11 de junho. 11 de junho de 2025, quando eu dou um buscar, ele... Ah, faltou 2025 aqui, não. 11 de junho de 2025. E dou um buscar, ele vai trazer as 24 horas gravadas aqui. Tá aqui o seu backup.
E lembrando, esse backup, gente, não está buscando na sua censura. Esse backup está buscando na censura da ConnectMix. Ou seja, é uma redundância. E aí, às vezes, vocês perderam um bloco, por exemplo, das 5 horas da manhã, basta vir aqui, dar o play, tá aqui. O bloco das 5 horas da manhã, gravado, disponível para sua emissora, vir e fazer o download desse material. As 24 horas estão aqui disponíveis, os 24 blocos. E digo mais. Já aconteceu, para não dizer, né, que isso acontece todas as semanas, isso acontece com muita frequência, a rádio depende de extrair um áudio censura de 35 dias atrás, só que só tem 30 dias gravados. E aí, como que faz? Sente e chora, né? Porque não tem o áudio gravado. Aqui na ConnectMix vocês conseguem. Inclusive, vamos pegar um material um pouco mais antigo. Dia 9 de abril, que a sua rádio já não tem mais aí a censura, 9 de abril de 2025, tá aqui. 24 horas gravadas e disponíveis para vocês. Vamos um pouquinho mais longe? Vamos pegar um áudio de... Hoje é dia 10 de julho, então 10 de julho de 2024, um ano atrás, que a sua rádio não tem, e vamos dar um buscar? Tá aqui. Gente, quando eu olho aqui para o lado é que eu estou com um segundo monitor para poder acompanhar aqui o sensor em nuvem, tá? Tá aqui. Às 24 horas, gravadas e disponíveis para poder ter o acesso e fazer o download. A quem acompanha a gente aí desde os primeiros Connect Rádio, sabe muito bem o que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos mais longe? Vamos pegar conteúdo de fevereiro, 8 de fevereiro de 2024 e dar um buscar? Tá aqui. Sabe quanto tempo a ConnectMix disponibiliza isso para vocês, na média? Inclusive para quem estiver assinando agora. 1 ano, 5 meses e 10 dias. Gente, praticamente 1 ano e meio de backup da sua censura está disponível aqui na nossa plataforma. Por menos de 0,1 centavos dia, vocês já conseguem ter acesso a essa nossa censura. Inclusive, tem promoção para o primeiro mês aí para vocês assinarem. A minha finalidade aqui não é só comercial, tá? Não quero vender a ferramenta para vocês. Tá aí disponível. Basta vocês acessarem e tá à disposição, tá? Precisou de algum arquivo antigaço aí da rádio de vocês? Busca aqui na censura. Inclusive, aconteceu recente. Dentro da censura em nuvem, nós disponibilizamos aqui para vocês 1 ano, 5 meses e 10 dias. Semana passada, no Instagram, eu estava ali nos stories, eu tô compartilhando com vocês um relato que acabou acontecendo. Eu estava nos stories e eu sigo uma radialista daqui de Florianópolis, que inclusive acompanho bastante o trabalho dela, tanto no rádio quanto nas redes sociais, e ela estava comentando nos stories, né? Na verdade, tinha uma caixinha de pergunta e a pergunta era tipo assim: quando foi que você passou por um aperto no rádio, né? Quando teve alguma coisa que meio que te tirou da zona de conforto? E aí ela estava comentando que a vez que ela ficou mais assim nervosa dentro do rádio foi quando ela teve que fazer pela primeira vez uma entrevista. Quando ela fez a primeira... Isso foi numa rádio anterior à rádio que ela trabalha hoje, né? E aí ela ainda foi comentando, né, sobre essa primeira entrevista, ela ainda fala: nossa, eu queria muito ter acesso à censura desse material. Se alguém tiver aqui me assistindo e tiver isso, né, me manda. Mas assim, gente, era um conteúdo de 2 anos e meio atrás. Nem a rádio tem, ninguém vai ter, né? Só que aí na hora eu fui e mandei um direct para ela. Falei assim: olha, eu acho que a gente consegue te ajudar. E foi dito e feito. Então, no mesmo dia, a gente conseguiu buscar, não aqui pelo censura em nuvem, né, gente, porque aqui é 1 ano e meio, mas dentro da censura da ConnectMix, que nós temos aqui para poder auditar as demais campanhas, a gente tem áudio aí de vários e vários anos. Então, nós buscamos no mesmo dia, conseguimos fazer o recorte do material e entregamos para ela. Tá aqui, ó. Olha aqui.
a sua primeira entrevista, que foi para o ar. E ela ficou, assim, maravilhada com tudo isso. Eu falei assim, pois é, a Connect Mix tem esse serviço à disposição para as rádios. Muitas das vezes as rádios não conhecem. Então, a primeira entrevista dessa radialista ficou gravada aqui conosco e nós liberamos esse acesso para ela. Então, para você que precisa aí agilizar a busca desses conteúdos, o Censura em Nuvem é uma excelente oportunidade. E se vocês quiserem dar uma acelerada ainda maior, porque no Censura em Nuvem vocês precisam colocar a data e aparece as 24 horas gravadas. E aí o último aplicativo que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, que já estamos chegando já nos finalmente, é o Censúria, que nada mais é do que uma censura com inteligência artificial. Então, essas três soluções que eu comentei aqui agora com vocês dentro dos Connect Apps são soluções by Connect Mix, criadas pela nossa equipe de tecnologia, e o Censúria, para quem já conhece, nada mais é do que um Google da sua rádio. Pensem comigo. O que o Google faz? O Google é um search, é uma aba, uma barra de pesquisa, um buscador, onde vocês colocam palavras-chave ou frases, expressões, e o Google vai rastrear na internet todas as vezes que aquele conteúdo foi para o ar em algum portal. Aqui na Connect Mix, o Censúria é um Google da sua rádio. Então, vamos imaginar que eu quisesse, aqui dentro do Censúria, buscar um conteúdo, por exemplo, do dia 1º ao dia 4 de julho, primeira semana de julho. E eu quero buscar, por exemplo, um conteúdo do meu cliente, que é uma rede supermercadista, tá? Se eu vier aqui e colocar supermercado e der um buscar, o que o nosso Censúria vai fazer? Ele vai buscar dentro da programação da sua rádio, do dia 1º ao dia 4 de julho, todas as vezes que se anunciou sobre supermercado. Então, notem que na Connect Mix, a gente não precisa somente, aliás, a gente não depende somente do áudio. A gente também consegue fazer buscas em formato de texto. Então, no dia 1º de julho, teve 16 citações sobre o supermercado. No dia 2 de julho, 15. Dia 3, 12. E no dia 4, 5 citações sobre o supermercado. E quando a gente clica, inclusive, lembrando, tá? Se eu coloco o nome do anunciante aqui, ele literalmente ele vai dar o relatório de quantas vezes foi anunciado sobre esse anunciante. Concordam comigo? Eu coloquei supermercado, mas eu poderia ter colocado Caixa Econômica Federal, eu poderia ter colocado supermercado do Zequinha, eu poderia ter colocado, por exemplo, o nome do prefeito, eu poderia ter colocado o nome da instituição que eu quero buscar para ver se realmente esse conteúdo foi para o ar ou não. Lembrando, além de saber exatamente a quantidade de vezes que esse conteúdo foi para o ar, em menos de, 2 segundos, a gente extrai um relatório sobre o supermercado do dia 1º ao dia 4. Está aqui o gráfico. E além disso, clicando dentro dos dias, por exemplo, no dia 1º de julho, a gente consegue ler o conteúdo que foi para o ar. A gente consegue saber exatamente a hora que aquele conteúdo foi para o ar. Então, às 19 horas e 33 minutos e 3 segundos, se fez uma propaganda do supermercado Maersk, que inclusive está aqui, ó, ovos vermelhos grandes, embalagem com 30 unidades cinza e 99 no Clube Maersk. Está todo o conteúdo aqui transcrito. Ah, Felipe, mas eu preciso extrair o relatório para o cliente. E, aliás, vou até colocar numa condição de não cliente aqui. Vamos colocar a prefeitura aqui. A assessoria de imprensa da prefeitura entrou em contato aqui e falou que no dia 1º de julho a gente falou um negócio aqui, é uma fake news. Como que eu vou provar para a assessoria que não foi fake news? Sendo que eu não tenho mais esse áudio gravado aqui. E outra, gente, vocês podem ter o áudio gravado. Não tem problema ter o áudio gravado. Só que a rotina da OPEC é tão apertada, a rotina de quem toma conta da censura é tão apertada, que é um trabalho hercúleo. E eu sempre falo que é assim, ó, sentar a bunda na cadeira, colocar a mão na cara, refletir que dia, às vezes até lembro o dia, mas que horas que o
fulano falou sobre a bendita prefeitura lá dentro da programação. Aí tem que pegar o fone, escuta, depois vai lá e corta áudio. Não, gente, quer buscar o conteúdo da prefeitura? Tá aqui o conteúdo da prefeitura. Aqui o conteúdo da prefeitura. Inclusive aqui é uma propaganda, né? Porque tá aqui, ó. Apoio Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Notícia do governo de Santa Catarina, tá? Poderia pesquisar sobre qualquer tema. E o melhor de tudo, não precisa usar um outro software para poder fazer recorte. Lembrando, tá o texto aqui, mas o áudio também já está disponível para vocês. Se vocês vierem aqui, por exemplo, ó, vamos pegar num conteúdo aqui, mais para cima, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Por exemplo, apoio Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, tá? Eu venho aqui e dou um recortar. Automaticamente ele já recorta, o áudio também já está recortado. Naquele horário exato, basta clicar na opção de baixar, certo? Lembrando, a nossa inteligência artificial, hoje, inclusive no dia 19, esse dia nunca vai sair da minha memória, 19 de dezembro de 2024, nós tornamos público as nossas funcionalidades de inteligência artificial para poder fazer transcrição de emissora de rádio. A nossa inteligência artificial ela está com 99,87% de assertividade no português brasileiro. É a melhor taxa de assertividade de transcrição do português brasileiro. Mas, lembrando, 99,87%. Então, tem 0,13% ainda de erro na transcrição. E boa parte das vezes, esses erros vão estar em nome próprio. Por quê? Vai transcrever um nome próprio de um formato errado. Por exemplo, aqui está Balneário Camboriú, mas eu já vi em outras transcrições que não está como Balneário Camboriú. Por exemplo, Balneário Camburu. E por que essa transcrição nem sempre ela é exata? Primeiro, porque às vezes não é dito exatamente nesse formato. Balneário Camboriú. Às vezes é Balneário Camboriú. E aí vai lá e vai transcrever errado, tá? Lembrando, estamos com 99,87% de assertividade na transcrição. Então isso aqui é uma mão na roda para vocês entrarem e fazer a própria checagem das suas campanhas, a própria checagem dos conteúdos. Estou buscando agora sobre prefeito, por exemplo, que provavelmente vai ter bastante conteúdo jornalístico. E aí, até pouco tempo atrás, todo mundo ficava pensando, poxa vida, como é que eu vou fazer uma auditagem de conteúdo jornalístico? Tá aqui, a sua rádio já consegue fazer a auditagem de conteúdo jornalístico, certo? Inclusive, para a gente já finalizar, já saiu até uma pesquisa aqui para vocês validarem, né? Qual carinha melhor te representa usar esse sistema na ConnectMix? Então, por favor, também nos avaliem, né? Eu estou feliz em utilizar, então eu vou votar aqui que eu estou feliz, né? E, por favor, se possível, também deixe um feedback, conte um pouco para a gente, né? Como que você está se sentindo utilizando a nossa ferramenta. Isso é muito importante para que cada vez mais a gente possa trazer melhorias nas funcionalidades, trazer novas funcionalidades para vocês aqui dentro da nossa plataforma. Fechado? Lembrando, a plataforma Parceiros da ConnectMix está disponível para vocês. Usem, abusem, todos os dias. Eu sempre digo, se vocês acessarem 2 vezes por dia a plataforma da ConnectMix, pelo menos a aba de veiculação publicitária, vocês já vão resolver 99% dos problemas que acabam acontecendo dentro de uma campanha que é auditada dentro da sua emissora. E tudo isso nós oferecemos inteiramente, de graça, para vocês. Fechado? Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação. Quinta-feira que vem tem mais conteúdo aqui para vocês. Lembrando, todas as semanas uma nova temática. Eu vou dar um spoiler. Estamos preparando uma mega edição para quinta-feira que vem. Então, dia 17 de julho, vocês não podem perder a oportunidade de estar aqui com a gente em mais uma edição do nosso Connect Rádio. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dar um like, compartilhe o conteúdo. Isso é muito, muito, muito importante para a gente. Fechado? Obrigado mais uma vez. Um excelente dia, um excelente restinho de semana e bora faturar.